Fala, galera! Bom, não sei que horas você vai ver esse vídeo, então bom dia, boa tarde ou boa noite, mas a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo antes. A gente começou com as classes de palavras, falamos das classes variáveis e das classes invariáveis. E hoje eu vou pegar uma das invariáveis que cai bastante na nossa prova, tanto no Enem quanto na UERJ, então a gente vai falar de advérbio. E aí, advérbio é uma palavra interessante. Por quê? Porque a gente tem o ad, que é o mesmo ad que a gente viu lá em adjetivo. Lembra quando a gente falou de adjetivo? Palavra que caracteriza e ela está sempre perto de um substantivo. Então, o advérbio ele está sempre perto de uma outra palavra. É só a gente dar uma olhada nesse ad aqui também, que é o mesmo ad de adjacência, por exemplo. E aí, quem vai ficar perto, né? Ou melhor, de quem o advérbio vai ficar perto? Ele vai ficar perto de um verbo, e isso o próprio nome já diz, né? Advérbio, certo? Então, um verbo, um adjetivo e um outro advérbio. Verbo é uma classe de palavras que a gente vai ver também, mas ela serve para quê? Para indicar ação, fenômeno da natureza, estado, mudança de estado. Então, o advérbio, ele vem sempre pertinho de um verbo. Adjetivo nós já vimos, aquela palavra que serve para caracterizar, para dar atributo. E o advérbio a gente está vendo agora. Então ele está sempre pertinho aqui dessas três palavras, ok? Palavra invariável, como eu já disse, o que que vem a ser uma palavra invariável? Ela não vai ter mudança de singular para plural. Também a gente não vai ver uma modificação entre masculino e feminino. Por isso que a gente chama de invariável, não vai ter essa flexão, ok? E outra, ela vai indicar uma circunstância. Por isso que ela é uma palavra modificadora. Olha aqui, modifica sentido. Por quê? Porque traz circunstância. A gente vai falar daqui a pouquinho quais são as circunstâncias que o advérbio vai trazer pra gente. Mas primeiro a gente vai aqui para os exemplos de advérbio. Então a gente tem aqui, ela fala alto, tá? A gente tem lá o verbo falar, certo? E eu posso ter lá, ela fala. Ok, ela fala, mas falar alto já é outra coisa. E o que que esse alto tá fazendo aqui? Ele modifica o sentido desse verbo falar. Modifica de que maneira? Porque ele traz uma circunstância. E nesse caso a circunstância é de modo, certo? Qual é o modo? De que modo ela fala? Ela fala alto. Então esse carinha aqui vai ser o advérbio, modificando o sentido do verbo, ok? Agora, ele é muito lindo. Uma coisa é uma pessoa ser linda, outra coisa é uma pessoa ser muito linda. Repara que aí a gente tem uma intensidade, né, dessa lindeza toda. Então a gente tem, ele é lindo, lindo sendo uma característica dele. Lembra que o adjetivo ele tá sempre perto do nome? E esse cara aqui, o ele, é um pronome, ele tá substituindo o nome. Então ele tá ali, ó, caracterizando esse sujeito, que é o ele, e eu tenho a palavrinha muito, que faz o quê? Traz uma intensidade, intensifica o adjetivo. Então a gente vê aí um caso, deixa eu botar aqui, o adjetivo lindo e o advérbio muito, dando essa ideia de intensidade. Então a gente já consegue perceber que o advérbio, ele vai sempre modificar a palavra porque traz circunstância. E aqui embaixo, ó, eu acordo bastante cedo. Uma coisa é eu dizer pra você que eu acordo, outra coisa é eu dizer que eu acordo cedo, e outra coisa é eu dizer que eu acordo bastante cedo. Porque, ok, eu acordo, não estou dormindo, eu acordo cedo. Aí você pensa num horário que é cedo pra você, que pode ser diferente pra mim. Mas quando eu falo que eu acordo muito cedo, o que que vai acontecer? Aquele horário do cedo se modificou. Ou seja, essa palavra cedo modificou o verbo acordar, certo? Então já posso classificar como advérbio. E vai ser um advérbio que me indica tempo, ok? E eu tenho aqui o bastante, que também vai se classificar como advérbio, porque está modificando o cedo.
Porque acordar cedo é uma coisa, acordar bastante cedo já deu uma intensidade aí para o cedo, certo? Então, a gente está vendo aqui nos exemplos as 3 possibilidades de atuação do advérbio. Aqui com verbo, com adjetivo e com advérbio. No caso, dando ideia de modo para o verbo, dando intensidade para o adjetivo ou dando intensidade para o próprio advérbio. Ok? Até aí? O que é advérbio? Palavra invariável, indica circunstância, modifica essas 3 classes de palavras, tá? Agora, a gente também pode falar do advérbio que nem sempre vai ser uma palavrinha só, pura, simples. A gente pode ter aí um conjunto de palavras. E aí a gente dá um nome para locução adverbial. A gente já falou de locução quando a gente já falou de adjetivo. Então, locução adjetiva. Existe também a locução verbal. E agora a gente vai ver a locução adverbial. Então, o que é locução? Conjunto, que eu tenho que ter 2 ou mais palavras, mas esse conjunto tem que ter uma ideia única. No caso aqui, vai ter uma ideia de advérbio. Por quê? Porque vai dar a ideia de circunstância e vai modificar essas 3 classes, ok? E aí um exemplo aqui, ó. Fique à vontade. O que é o à vontade? É um modo que a pessoa vai ficar. Ah, com certeza essa pandemia vai acabar. Com certeza é uma locução adverbial, porque eu tenho aí uma ideia de afirmação, aqui eu tenho uma ideia de modo, mas repara que eu tenho mais de uma palavra, eu tenho um conjunto para expressar uma única ideia, certo? E essa única ideia é uma ideia adverbial, ok? Então a gente tem tanto uma possibilidade de usar circunstância como locução adverbial ou como um advérbio simples, uma palavra única como alto, como muito, bastante, rápido, aqui, hoje, amanhã, não importa, certo? E aí, para completar, a gente vai passar para classificação. Como assim, classificação? Eu falei muito de circunstância, porque o advérbio é uma palavra modificadora, então ela está muito ligada à semântica da frase. E é assim que cai, por exemplo, nos exames de vestibulares. A gente vai ver isso no Enem, a gente vai ver isso na UERJ. Não vai te pedir a classificação, não vai pedir a classe da palavra, e sim a relação de sentido que ela traz na frase. E aí a gente tem que saber, né, interpretar essas circunstâncias, que podem ser essas aqui. Claro que existem mais, tá? Eu tô colocando aqui as principais. Então a gente tem a afirmação como sim, certamente. Posso usar a locução adverbial com certeza. Eu tenho a ideia de dúvida, com talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá, oxalá, tomara que esse vírus acabe logo, tomara que a pandemia acabe logo, todo mundo volte a estudar juntinho, assim, muito aconchegante, né? Intensidade, muito, mais, demais, bastante, pouco, cuidado com demais, esse demais é junto, certo? Cuidado com o mais, esse mais é com i, tá? O lugar, que eu posso ter o lá, o aqui, o atrás, dentro, fora, ok? O tempo, hoje, agora, cedo, amanhã, ontem. E eu tenho o modo, ó, bem, o mal com L, pelo amor de Deus, mal com L é o contrário de bem, o mal com U é o contrário de bom, então não façam essa confusão. O assim, desse modo, tá? E alguns que terminam em mente, ok? Também podem aparecer aqui. E essa é a primeira parte aí de advérbio que a gente viu aqui, como ele funciona. É uma palavra fácil, é bem simples da gente entender, mas ela tem uma importância enorme no significado de textos, de frases. Então, cuidado com os advérbios nos textos da redação, por exemplo, né? A gente pode até ter uma intencionalidade discursiva. Lembra também que o advérbio, ele pode ser um modalizador. O que é modalizador, professor? Não sei o que é modalizador. Talvez a Camila tenha falado já em redação para vocês. E o que é a modalização? Eu tenho uma intencionalidade discursiva. Todo texto que eu escrevo tem uma intenção.
Eu posso estar aparecendo mais, ser um texto mais subjetivo, em que eu deixo mais as minhas emoções, a minha opinião. Pode ser um texto mais objetivo, né? Mais em terceira pessoa, mais impessoal, que é o caso da dissertação que o Enem cobra, né? E um caso mais subjetivo seria o caso da UERJ, né? Por exemplo, que pode até usar a primeira pessoa. Mas o que acontece com os modalizadores? Eu posso usar o advérbio ou a locução adverbial como um traço argumentativo, como uma forma de argumentação. Então, no momento que eu falo um infelizmente, no momento que eu falo um com certeza, um sem dúvidas, que vocês colocam muito lá na redação, eu posso estar usando o advérbio como modalizador, tá? Geralmente, possivelmente, provavelmente, tá? Então, essas palavrinhas a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente está jogando a nossa intencionalidade discursiva no texto, e aí pode ficar mais subjetivo ou menos subjetivo, vai depender do que a gente quer. Para isso, eu preparei umas fichinhas que eu vou colocar lá no meu Instagram. Aliás, eu vou colocar bastante material para vocês sobre isso, para vocês ficarem com bastante coisa para estudar durante esse período de suspensão das aulas. Então, eu preparei uma fichinha com advérbios e esses modalizadores que eu vou disponibilizar para vocês. Ou no estuda.com, eu vou colocar também no meu Instagram, então quem tiver acesso vai lá pegar, e eu também vou colocar uma lista de exercícios para vocês, ok? Então, essa é a aula de advérbio, a gente pode depois tirar dúvidas, a gente vai ver eu vou ver como é que vai ser esse momento de tirar dúvidas com vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido e podem me procurar. Toda a nossa aula vai ser assim, né, sem muitos contatos físicos, mas a gente está próximo, e uma coisa que você não pode deixar de jeito nenhum é perder a motivação, né? A gente está aí no meio dessa pandemia, mas o vestibular está aí, não teve mudança nenhuma, e a gente não pode perder essa motivação. Estamos em casa? Estamos em casa, mas estudando com a mesma garra, porque a gente tem um objetivo. Ok, gente? Um beijo e até a próxima!